Olá, tudo bem? No Conexão Legislativa de hoje, nós vamos falar sobre a situação da pandemia de Covid-19 no litoral paulista, mais especificamente na Praia Grande. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o Alberto Mourão, que é prefeito de Praia Grande. Prefeito, seja muito bem-vindo ao Conexão Legislativa. Olá, Luciano, prazer estar falando com vocês, falar um pouco sobre esse tema tão importante, né, que infelizmente está contaminou o mundo, Está né, e a gente tá sabe muito bem, mobilizando o mundo, né, prefeito? está mobilizando o Está mundo, mobilizando as contaminando e atenções mobilizando o do. mundo. Pois é. Prefeito, a gente sabe que no início do mês, lá nesse programa vai ao ar aí mais para o meio de setembro, no início do mês a gente teve o feriado de 7 de setembro, o pessoal estava me contando que Praia Grande ficou lotada, as pessoas não... muita gente, muitos veranistas têm casa aí na cidade, né? Foram para a cidade e parece que a cidade ficou bastante cheia, apesar do conselho de vocês, né? Eu lembro que o senhor deu esse conselho inclusive no Alesp, no jornal da Rede Alesp, né, falando para as pessoas, né, ficarem em casa. Mas mesmo assim, muitos paulistanos aqui da capital paulista desceram e foram aproveitar o feriado na praia, né? Como é que o senhor vê esse momento aí, essa falta de conscientização? Olha, eu acho que numa hora você tinha que distender desse isolamento, não dava para persistir no isolamento, porque um país não pode ficar parado eternamente. Só ficaria se a gente tivesse aí os números crescendo. Mas acho que a sociedade vai entender que aquela primeira fase crítica, quando começou a morrer muita gente internada, não acabou. E é possível retornar àquele estado se nós não tivermos a percepção de que três coisas são importantes, que a gente aprendeu com essa pandemia, que é fundamental. Primeiro, usar equipamento de proteção, que é a máscara. Isso é fundamental. Ter o hábito da higiene que nós tínhamos mais fiscalizadora, né? Não colocar a mão no rosto, lavar a mão constantemente, todas as coisas que não se fazia e até com excesso, né? Infelizmente, nesse momento. E distanciamento, né? Nós somos um povo latino, nos abraçamos, nos beijamos, né? Tem aquele beijinho no rosto. Isso tem que ser evitado até que você tenha condições de ter uma vacina. Então, assim, mudança comportamental dentro do espaço de trabalho, que é fundamental, do consumo das lojas, restaurantes, atividades que não necessariamente não precisam acontecer. Isso é um novo normal. E as pessoas parecem que não se aperceberam disso. Um novo normal na praia é a distância de 5 metros de cada lado para a pessoa que está frequentando. O novo normal da praia é você não ficar com pessoas que não sejam do seu convívio familiar. Quer dizer, você consegue controlar se alguém é assintomático, como é que ela está. Então, procure conviver na praia, levando filhos, aqueles que estão no seu ambiente familiar, porque aí você tem um controle sanitário. Essa é a nova dinâmica até você ter uma vacina. Mas parece que tem gente que não quer entender isso. Parece que a pandemia já acabou, que nós nunca tivemos um problema de coisa. Está morrendo gente. Ainda estão morrendo 800 pessoas por dia no país. Então, isso não é uma gripezinha. Nós vamos terminar o ano com mais de 160 mil mortes. Por mais que alguém queira conturbar, falando que morreu mais tanto disso, morreu tanto daquilo, morreu muito mais gente daquilo, isso é jogo de números, uma luta de retóricas que não leva a lugar nenhum. Porque, portanto, é uma questão fática, né? E olha, me assustei, viu? Eu só me assustei. Pode falar. Quando eu vi aquele general ontem, com 53 anos em Brasília, 53 anos, que em menos de 10 dias morreu, as pessoas precisam acordar que até cara, né, que diz que atleta consegue morrer. Prefeito, eu vou contar para você uma história que eu vivi esses dias, indo para o trabalho, indo para a Lesp, né, o dia que a gente faz o jornal da Rede Alesp, aquele jornal que o senhor já foi entrevistado ao vivo, conversando com o motorista de Uber. E eu estava perguntando a ele, falou assim, ele me contou que tinha tido a Covid, e aí ele falou para mim, não, mas é menos que uma gripezinha, ele falou assim. E aí ele foi me contando a história dele e tal. Ele perdeu a cunhada
e o pai de 95 anos. Aí ele falou, mas meu pai já estava mais idoso e tal. Mesmo ele perdendo 2 pessoas da família, ele reproduziu o discurso de que a Covid é uma gripezinha, e não é uma gripezinha, ainda mais para ele, para a família dele, quer dizer, perdeu 2 pessoas na família. Mesmo assim, essa pessoa, esse motorista, estava dizendo que a Covid era uma gripezinha. É isso que o senhor está falando aí, quer dizer, né? O integrante lá do governo de 53 anos que morreu, as pessoas muitas vezes falta essa conscientização. E eu queria falar um pouco sobre as medidas que o município está adotando para evitar aí o aumento de turistas na cidade, medidas para evitar o aumento da incidência de doenças. A gente sabe que o trabalho de vocês aí é um dos mais bem-sucedidos do Estado, inclusive, né? O que eu acho que os municípios, eles acabaram ficando com a responsabilidade desse trabalho de execução um trabalho de tentar curar o paciente. Você vê que a ação municipal foi muito forte. Aliás, se não tivesse Sistema Único Público de Saúde, o SUS, a gente reclama muito da existência num sistema público, quer reclamar muito do trabalho dele, mas se você perceber, se não fosse esse sistema, o número de mortes seria muito maior. Então, acho que o trabalho preventivo foi fundamental. E nós, aqui em Praia Grande, fizemos um trabalho que era importante. Nós já tínhamos uma política de implantação de saúde da família. Então, a cidade com o maior número de cobertura de saúde da família do Brasil, uma cidade média, porque é uma cidade com 350 mil habitantes, já não é uma cidade pequena, está entre as 50 mais populosas, automaticamente, dentro de São Paulo, é a 17ª cidade mais populosa, então imagine que não é uma cidade qualquer, em cima de 5 mil cidades. E a gente sempre priorizou a saúde básica como instrumento de melhoria da qualidade de vida no futuro das pessoas, porque quando você trabalha com a saúde da família e trabalha com a prevenção, você ensina a pessoa a conviver com a hipertensão, viver com a diabetes, viver com doenças que são crônicas e que vão continuar por o resto da vida. Esse é o trabalho. E evitar, através das políticas preventivas, que ele entenda como ele pode evitar a doença, né? O início desses tipos de doenças que agora, no Covid, eram fundamentais. Todo paciente de risco era exatamente o que tinha esse tipo de comorbidades. Nós, em Praia Grande, já sabíamos onde cada um morava, em que local certinho ele estava, quantos eram. Quer dizer, com quem era que tinha esse tipo de doença, onde ele se encontrava. Não era assim, eu acho que tem. Não. A saúde da família mapeia isso, porque ele tem uma referência médico-paciente, paciente, enfermeira, paciente auxiliar, atendente e agente de saúde. E isso ajudou muito no processo, tanto de continuar atendendo essas pessoas dentro de um fluxo separado e atender as pessoas dentro da unidade, mesmo do Covid, evitando que tivesse aglomerado dentro do ponto-socorro. Então, assim, esse primeiro foi a primeira medida, quer dizer, já antecipada, que é a política pública estabelecida. Então, até que nós colhemos o fruto positivo, hoje a gente tem referência nacional. O outro aspecto, nós estamos com um processo de andamento nós chamamos um projeto chamado de Acolhe-PG. Na realidade, o que é? O Sistema Único de Saúde é muito difícil as pessoas entenderem, Luciano, o que é referência e contra-referência. Como é que você, às vezes, você dá uma guia para alguém, ele se perde no sistema. Então, nós entendemos que tinham que dar um apoio para essa pessoa e o acolhimento. Na unidade, a gente começou a criar o acolhedor, que é aquele cara que ele... depois que você passa pelo médico, passa pela enfermeira, ele te dá orientações, se você for referenciado por uma unidade de especialidade municipal ou estadual, ele acompanha você nesse processo. E isso porque nós percebemos em tal momento que a pessoa não entendia como o sistema funciona e ela se perdia, ela ficava com a guia na mão, ou ela ia lá e depois não tinha o retorno. Então, você tinha todo um procedimento que a gente queria aperfeiçoar. Nós tínhamos estrutura, queríamos aperfeiçoar o atendimento. E dentro disso aí, a gente estava preparando a produção de um call center, que faria o papel também de expansão desse acolhimento, de transparência do cara que está esperando um exame, uma consulta de especialidade, dentro das políticas de transparência, para saber a ordem de espera dele, numa cirurgia eletiva, a orientação médica básica, que pode ser dada através
de sistema de call center, né? Isso é fundamental, e estabelecer também que esse call center já seria um órgão de mobilização de ações mais fortes, tipo chamamento para vacinação, pandemias que nem apareceu essa. E aí, dentro disso, a gente antecipou só a implantação do call center. E a primeira medida foi fazer o call center no monitoramento de quem estava doente. Então, foram, ao longo desde começou a funcionar por volta de fim de março, o nosso call center, dia 20 de março. E aí, todo mundo que ligava lá, ele ligava para falar qual era o quadro. Olha, eu estou me sentindo isso, aquilo, ele dava o quadro dele, o médico ou a enfermeira observava se ele estava ou não com quadro de Covid, pedia para ele ligar mais vezes, a gente monitorava ele ligando, né? Então, a partir do momento que ele ligou a primeira vez, nós ligávamos para ele constantemente para ver se tinha evolução do quadro. Quando percebia que aquele paciente era Covid, já mandava ele imediatamente para a unidade básica, para ele fazer o exame de PCR, que é o teste ouro. Entendeu? Não dava para fazer PCR antes de 3 dias, nem depois dos 10. Então, durante esse monitoramento, a gente mandava ele para a unidade, lá se colhia o material, pedia para ele voltar para casa, monitorava ele em casa, não deixava ele ficar circulando. Quando vinha positivo, aí acompanhava ele para ver se ele ia ser um paciente só que teve uma gripe ou um paciente que evoluiu para uma coisa estado grave. Então, isso a gente acompanhou muito, por isso que a gente teve poucas internações, diminuiu muitas internações de UTI. A outra coisa que se fez também dava alta e acompanhava também a alta desse paciente. Então, isso ajudou demais. E uma coisa que a gente optou aqui em Praia Grande, que acho que também colheu um fruto positivo, nós construímos equipamos dois, além das leitos de UTI novos, o hospital de campanha. E a gente optou por internação antecipada. Isso até eu tive um embate com o Estado no começo, porque quanto mais internação, mais número negativo para você. Só que eu estava procurando evitar a morte. Por quê? O que você prefere? Tomar um antibiótico em casa, né, oral ou na veia? Qual que vai fazer mais efeito? É óbvio que não. O da veia tem mais efetivo. Então, o que a gente... E controlado o remédio também. Você não pode dar um remédio que às vezes são experimentais, uma doença que não tinha remedicação e não tem o controle de batimento cardíaco, aquelas pontos fortes. Então, nós optamos, nesse monitoramento, quando se percebia que podia ser um paciente que já podia estar com problema, se ele estava com dor nas costas, possivelmente ele já estava com problema de problema pulmonar. Então, era melhor levar ele para fazer a tomografia e deixar ele internado com a medicação. E isso evitou que a doença crescesse, né, evoluísse, porque às vezes de um dia para o outro ela evoluía numa velocidade muito grande, nós percebemos. Hoje você estava com 10% contaminado, amanhã você estava com 80, 90%. Você já estava para ser entubado. Então, o que a gente fez? Evitava a evolução para a gravidade da doença. A internação de enfermaria, ela ajudou a evitar as internações de UTI. E esse talvez seja o nosso maior resultado. A gente conseguiu evitar as mortes, né? E com isso colher frutos positivos. Quantas pessoas contaminadas, nos dados oficiais, quantas pessoas contaminadas e quantas mortes aconteceram no município até agora, prefeito? A gente tem aí em torno de 7.500 pessoas contaminadas, tivemos 200 mortes, né? E testamos 25 mil pessoas. Então, a gente fez um número bom de PCR, que é mais importante. Eu priorizei não fazer teste rápido. Nós compramos 1.000 testes rápidos só aqui em Praia Grande. Sabe por quê? Eu sempre fui contrário ao teste rápido, porque ele é uma ilusão para o cidadão. Ele só pega o paciente depois do 7º, 8º dia, 10º dia ideal. Mas nessa hora o paciente já foi para cucuia no dia popular, né? Tipo assim, com 10 dias de Covid, ou ele é um paciente grave ou não é, né? Ele já está numa fase... Então, eu não posso esperar 10 dias para saber se ele era. Eu tenho que... E aí, quando você dá um teste rápido antes de 10 dias, vai dar um falso negativo. Não é o ideal. Então, nós vamos assim, 3 dias.
Em 3 dias você ainda controla? Então, desde o começo eu determinei PCR em todo mundo. Então, até que quando o Butantan estava com dificuldade, nós conseguimos homologar um outro laboratório e massificamos nós mesmos, com recurso próprio, o PCR. Então, assim, não neguei PCR para ninguém. Tipo, não você chegar lá e quero fazer, mas se o médico falava, ó, é desconfiante, você manda fazer. Mandava para... E na própria unidade, ele não ficava circulando. Eu acho que a virtude do número baixo de infecção nossa é que nós evitamos a proliferação da contaminação comunitária. Então, eu acho que essa é a virtude. Você deixou as pessoas não circularem, evitando o fluxo cruzado, tinha uma rede que podia fazer isso, automaticamente reduziu. Então, nós temos índice baixo de contaminação, índice baixo de morte, índice baixo, muito baixo de internação em UTI. Então, assim, acho que todos os... Você para dar uma ideia, a gente tem 2,6 de óbitos. É um índice, metade do índice nacional ou mundial. E diante dessa forma de combater a doença, né, acabou virando exemplo aí para outras cidades da região. Como é que fica? Porque não adianta, muitas vezes, o município ter uma política eficaz se outros municípios também não combatem, né? E a gente tem um problema de Praia Grande ser uma cidade turística, depender do turismo, e a partir disso, depender do fluxo de pessoas também, né? Tem essa dicotomia aí da economia versus a vida das pessoas. É lógico que a vida das pessoas vem em primeiro lugar. Queria que o senhor falasse um pouco aí do trabalho feito aí entre os municípios da região, não só de Praia Grande. Como é que foi essa integração com outros municípios e essa necessidade aí da economia de sobreviver diante aí de uma das principais funções da cidade, que é a turística? Olha, no começo, nós nos reunimos mais intensamente para tomar atitude. Como o governo do Estado ficou com o poder de fechamento, de todas as medidas que tomou, cabia aos prefeitos fazer a complementação, de fechar mais, né, abrir nunca menos. Nós determinamos o fechamento das praias, né? Então, determinamos que não podia circular nada na praia, fazer nada. Então, durante meses, não entrou ninguém na areia da praia, não entrou ninguém para ir tomar um banho de mar, nem fazer surf. E isso ajudou bastante. Essa padronização levou a ideia para o pessoal do interior, da capital, que tinha casa de veraneio, de que não adiantava andar. E eu falei nas reuniões até do conselho, o que atrai um cara para vir para a cidade é a praia, é o restaurante aberto. Se o restaurante está fechado e a praia está fechada, ele não vai ter muita opção, né? Se ele vier para cá, ele vai ter que ficar dentro do apartamento dele. Deu resultado, né, no positivo. Eu acho que a gente reputa que parte disso. Praia Grande tem metade dos apartamentos de veraneio do estado de São Paulo. Sabia? Então é o seguinte... Não sabia, não sabia. São 250 mil imóveis de veraneio, a Baixada, metade está em Praia Grande. Então, automaticamente, o nosso fluxo seria vertiginoso, né? Hoje a gente tem bastante gente morando aqui, né, que optou ficar aqui durante esse período da pandemia e está por aqui, mas está vivendo como um cidadão normal, já não é um veranista. Ele teve que adaptar a casa dele para a realidade de quem quer viver perto da praia. Tanto é que era anormal no mês de setembro você ter uma terça-feira a gente na praia, né? E ontem estava cheio de gente, cheio de um relativo, né? Pro normal da gente, né? Você não via quase ninguém no horário da manhã e de tarde na praia. E as pessoas estavam na praia. Então, assim, você percebe que existe um fluxo de gente morando aqui, já nem fluxo de gente morando definitivo. Fizeram uma opção, né? Como estão fazendo para o interior. Eu acho que a gente conseguiu padronizar algumas ações. Gradativamente, cada prefeitura foi abrindo, tu não suportou a pressão, né? Isso a gente tem que fazer aqui. Não dá para falar, para eu agora mentir, que foi tudo igualzinho nas 9 cidades. Eu evitei. Tanto é que eu só abri a praia coisa de 15 dias atrás. Eu evitei a abertura da praia. Outras cidades abriram em julho, eu segurei até, fiz enquete, consultei a população, achei que não era conveniente abrir tão rápido, e para que eu pudesse ter tempo de reorganizar esse fluxo dentro do município.
Perfeito. O que está aberto, né? Já que o senhor está falando que o senhor reabriu a praia há 15 dias, o que está aberto, o que não está, em relação a quiosques estão abertos, enfim, o que já voltou à normalidade e o que ainda não voltou no município? Eu acho que não voltou, acho não está voltando ainda, buffet, né? Setores de eventos que não conseguem voltar, né? Então não estão nem no padrão, porque tem que estar no padrão verde. Que eu vejo assim, os outros estão no novo normal, 8 horas, nós já estamos aí com quase 60 dias de zona amarela, então assim, a gente tem condições. A Praia Grande teria até condições de estar na Zona Verde, porque ela conseguiu fazer desolada, mas a gente faz média regional, então nós estamos enquadrados na média regional, não é individual. Então, para nós, aquelas 8 horas de shopping, 8 horas de bares, restaurantes, as lojas normais, que sempre estiveram abertas anteriormente, até porque faziam essenciais, e aí as academias abriram com os protocolos específicos, colégios começam agora numa nova dinâmica. Nós consultamos a comunidade pais e alunos, e pais e professores, que a nossa rede é ensino fundamental. Eu tenho 54 mil alunos, né, na minha rede. E aí, quando a consulta, 85% diz que não voltaria se houvesse a reabertura das aulas. Como a gente tem uma rede educacional toda informatizada, todas com sala de aula com lousa digital, tablet em sala de aula, tem uma rede, a informatização é maciça no município. Permitiu que logo de cara, já desde junho, começo de junho, ou antes, 1º de junho, a gente começou, já viu que não ia voltar com facilidade, começamos a questão da aula digital, aí, né, online, e para aqueles alunos que não tinham condições porque tem um certo grupo de alunos que o pai não tem uma condição financeira adequada de ter uma boa internet em casa. Então, você podia dar até um tablet para ele, mas não resolveria o problema dele. E você não conseguiria, em tempo real, fazer uma contratação, mesmo com dispensa, de uma boa internet. Então, o que aconteceu? Nós optamos por imprimir. Nós consultamos quantos não teriam condições, imprimimos o material e ele tirar a dúvida presencial gradativamente. Então, não era todos os dias, periodicamente. Isso facilitou muito. Então, a gente continuou com as aulas online e esse material impresso para em torno de 8 mil crianças. 15% da rede não se declarou não sem condições. Essa foi uma dinâmica e as aulas estão normal até hoje. A reclamação não tem, né? Até porque as pessoas não querem voltar. Nessa discussão de manutenção, num certo período, na zona amarela, permitiria a reabertura dos colégios, quando o governo baixou a resolução, eu sempre preferi fazer consulta. E na consulta veio essa problemática de não querer voltar. Mas eu tenho uma crítica, né? Não dá para eu continuar desse jeito, né? A gente sabe que vai ter sequelas. Então, nós nos reunimos, eu reuni com o pessoal, com professores, grupo técnico, e pedi para que a gente estudasse algumas possibilidades. Uma delas é que, já que ele está cursando um ano, que ele vai ter alguma perda nesse processo, ele vai deixar de aprender alguma coisa do conteúdo que ele não entendeu fazendo essa questão online, eu falei assim, nós temos que tentar fazer 2 anos o conteúdo desta grade desse ano que ficou com deficiência de ser identificado em qualquer momento. Então, o que vai acontecer? Pedir para que o calendário de 2021 seja maior, mais carga horária. Então, o ano que vem tem 1.200 horas. Então, o aluno ele vai trabalhar 4 horas normais de sala de aula e mais 2 no contrafluxo. Quem entra de manhã faz à tarde, quem faz à tarde faz de manhã. Almoça no colégio, né? Eles vão almoçar no colégio. E aí o professor, por exemplo, teu filho está no 3º ano esse ano, ele vai passar para o 4º. Só que quando chegar lá, durante as aulas do 4º ano, o professor identificou que uma determinada matéria, assuntos, que ele ficou fraco e não consegue entender a matéria do ano que vem, porque não conseguiu identificar,
aprender direito esse ano, ele tem que ir para o reforço. Ele vai ser direcionado para o reforço. Então, assim, nós vamos investir financeiramente, praticamente você vai ter mais 50% de gastos com o pessoal para poder suprir essa necessidade de reforçar a questão escolar. E também vamos optar para alguns esse reforço feito através do online. Então, a ideia é que o ano que vem comece as aulas dia 1º de fevereiro, a ideia, a determinação, já está no decreto, termine em volta do dia 15 de dezembro, 15 dias de recesso no meio do ano, e quando você constrói o calendário escolar desses 200 dias, com 800 horas, geralmente tem ali atividades que contam como hora-aula, certo? Essa aí nós vamos tirar também. A prioridade é o aluno de sala de aula. É tirar o tempo perdido de aprendizado desse ano. Que não é tempo perdido, é a coisa que você não quis entender. Então, o que a gente quer fazer? 2021 tem que recuperar 2020, né? Mesmo que sejam anos distintos. Essa foi uma dinâmica, e nós baixamos um decreto e a secretaria tem que cumprir essa determinação, e nós vamos, então, estimar 1.200 horas-aulas no ano que vem. Então, atividades presenciais nas escolas aí de Praia Grande só o ano que vem. Como é que fica? Para muitos alunos, prefeito, estudar também é super importante, mas muitos alunos carentes têm ali uma forma de se alimentar, né, durante o dia a dia numa escola pública, de uma maneira geral. Muitas vezes é uma das poucas refeições que a pessoa faz no dia. Então, como é que foi resolvida essa questão? Houve algum planejamento em relação a essa questão? Olha, tem uma coisa, a merenda escolar, quando é dada de forma individual, ela tem um valor baixo, não tão baixo quanto o governo fala, né? O governo federal manda 50 centavos por alimentação, não compra nada, né? A gente praticamente coloca 4, 5 vezes mais do que ele manda. O que a gente fez? A gente quantificou o volume de alimentação que ele ia consumir durante aquele período e a gente mandava a alimentação para casa. Então, as pessoas vão continuar recebendo isso. Então, ela recebe um reforço alimentar à família. Tá? Aliás, a gente fez nós hoje atendemos quase 9 mil famílias com cesta básica, porque você precisa ter ideia, Luciano, antes da pandemia, logo começou a pandemia, antes da pandemia, nós temos os CRAS, né, divididos, Sistema Único da Assistência Social, tudo automático aqui, não tem essa história, o político mandou pegar uma cesta, isso eu tenho ojeriza. Para mim, não existe essa possibilidade. Acho que a dificuldade que uma pessoa passa, ela não pode ser explorada de forma nenhuma. Tá? Então, aqui em Praia Grande é diferente. Se você estiver passando dificuldade, seja do seu grau de econômico que você for, você vai num CRAS, quem vai te atender é o profissional da assistência social, a psicóloga, que vai lhe atender. E se ela achar que você tem que ser ajudado no ponto de vista da alimentação, ela vai fazer a requisição no almoxarifado para te ajudar. Em média, isso dava 300 por mês. E eu falei para minha secretária, vai explodir. Daqui 40 dias vai explodir. Falou, não vai não, prefeito. 12 mil no segundo mês. Gente que a gente percebia, né, pelas informações que vinham, que tinham condições boas até no passado, mas de repente, a gente estava claro para mim, eu tenho 1.200 trabalhadores informais que trabalham como ambulantes, eu tenho 4 mil empresas de pequeno empresário, microempresário, que é aquele eletricista, encanador, pintor que faz tarefa, né, jardineiro. Então, assim, pessoas que fazem limpeza em casa, que pararam, as mulheres mandaram embora. Então, o que acontece? Eu tinha convicção, eu mandei levantar todo o quadro dos cadastros de Bolsa Família e da Secretaria de Relações do Trabalho, e eu tinha assim, um perfil de volume de pessoas que iriam ter problemas com a parada econômica. Então, nós nos preparamos e mobilizamos a sociedade com doações, compramos, e hoje a gente ainda mantém a distribuição de 7, 8 mil por mês,
vem baixando, as pessoas vão se organizando a sua vida novamente, mas está longe daqueles 300. Então, você vê o impacto que isso deu, o impacto, né? E dentro disso, além disso, fornecer alimentação para a família dos alunos. Tá certo, eu gostaria de agradecer a presença aqui do prefeito Alberto Mourão, prefeito de Praia Grande, né, que é um dos municípios aí que tiveram mais bem-sucedidos aí no combate à Covid-19 no estado de São Paulo, né, e também no litoral paulista. Prefeito, muito obrigado aí pela sua participação e acaba sendo também um exemplo aí, né, a maneira como o senhor enfrentou aí, tem enfrentado a pandemia, acaba sendo um exemplo aí para outras cidades, já que a Rede Alesp pega no estado de São Paulo inteiro. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Luciano, por estar aqui falando um pouco sobre como nós enfrentamos. Sabe, Luciano, eu diria que eu tenho 5 mandatos, então eu digo que eu passei por 3 grandes crises ao longo da minha vida. A primeira foi o primeiro mandato, que é uma inflação de 3% ao dia, 90% de inflação no mês. Então era um horror. O orçamento começava e não terminava em 10 dias. Então, assim, gerir numa situação adversa dessa era muito, muito complexa. Principalmente a coisa pública, não tem agilidade, nem licitações, você lançar o imposto antes, já não podia mais aumentar. E aí, passei por uma crise em 2008, todo mundo esquece. Nós tivemos uma crisinha agora em 2008 que levou a Europa, levou os Estados Unidos, levou a problemas seríssimos de queda econômica. Foi quando o governo Lula lançou aquele incentivo para consumir carro, consumir geladeira, fogão, para que o Brasil não parasse. E aí pegou os orçamentos públicos também muito ruim, né? E agora eu estou governando novamente com uma crise mundial e econômica, né? Mundial de saúde sanitária, que acabou desembarcando na econômica. Imagine que eu acho que eu sou um vitorioso nesse sentido, tentar sobreviver em diversos momentos da minha vida pública. Obrigado, hein? Tá certo, prefeito. Obrigado pela presença. Bem, e o Conexão Legislativa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.